Mano, o Itadori foi julgado dentro do domínio do Higuruma e recebeu a sentença de morte. Enquanto o Higuruma estava expandindo seu domínio, o Itadori correu em sua direção para detê-lo antes que ele fizesse isso. Mas já era tarde demais, pois o Itadori já estava dentro do domínio do Higuruma, e nesse domínio lutar é inútil. E qualquer tipo de violência é proibido naquele espaço, já que tudo ali funciona como um tribunal sobrenatural. Um Shikigami chamado Juiz aparece e anuncia o início do julgamento, onde o Itadori vai ser colocado como réu. O Higuruma fala para ele que as regras são as seguintes. O julgamento acontece com base em um crime escolhido de forma aleatória pelo juiz, e se o Itadori for considerado culpado, ele recebe uma punição automática. De repente, o crime é revelado. Itadori estava sendo acusado de entrar ilegalmente em um salão de apostas. O Higuruma age como promotor. Ele é quem apresenta as provas e conduz o julgamento com frieza total. O Itadori tenta se defender no improviso, dizendo que só entrou nesse lugar para fazer o número 2, mas o veredito sai rapidamente. O Itadori é declarado culpado, e com isso a punição acontece. A energia amaldiçoada dele é confiscada. E agora ele se encontra em uma situação ainda pior do que antes, pois vai ter que enfrentar o Higuruma sem a sua energia amaldiçoada. O Higuruma vai pra cima com tudo, atacando de todas as formas possíveis com o seu martelo do julgamento, mas o Itadori sempre dá um jeito de desviar ou defender os ataques. Aquilo deixa o Higuruma assustado, pois o Itadori estava batendo de frente com ele sem energia amaldiçoada. Aquilo era puramente a capacidade física natural dele. E mesmo com essa desvantagem absurda, o Itadori ainda estava se saindo muito bem, pois o próprio Higuruma disse que, com a maioria das pessoas, ele teria resolvido isso no primeiro golpe. Então o Higuruma decide que tem que se apressar em finalizar aquela luta o quanto antes, porque se isso se prolongar muito, o Itadori vai pegar ele de jeito. Então ele atacou o Itadori com tudo. E quando o Itadori estava prestes a ser esmagado, ele teve a brilhante ideia de dizer que queria retomar o julgamento. O tribunal criado pela técnica do Higuruma reabre o caso e a entidade do julgamento apresenta novas acusações. E dessa vez a acusação é brutal. O juiz afirma que o Itadori teve participação no massacre de Shibuya, apresentando provas esmagadoras como mortes em massa, destruição da cidade, civis esmagados pelo caos e por aí vai. Mas diferente do que o Higuruma esperava, o Itadori assume a responsabilidade por todas as acusações. E pela primeira vez desde que a luta começou, o olhar frio do advogado hesita, pois, contrariando suas expectativas, o Itadori aceitou a culpa sem resistir. Mesmo assim, o julgamento continua e o veredito é de que o Itadori é culpado e sua sentença será a morte. O Higuruma recebe a espada do carrasco, uma arma especial que ignora qualquer defesa, e um único golpe é suficiente para matar o condenado. O Higuruma avança com tudo, enquanto questiona o motivo de ele ter assumido a culpa, se o verdadeiro culpado era um demônio chamado Sukuna. O Itadori fala que a culpa é dele por não ter sido forte o suficiente e ter deixado que o Sukuna tomasse conta do seu corpo. Isso quebra as convicções do Higuruma, e assim o homem que perdeu toda a fé na justiça humana começa a ver diante dele alguém que aceita a punição sem fugir da responsabilidade. Com isso, ele determina que o Itadori é inocente e cancela o efeito da espada.